Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe também a sua família. Nós já estamos aqui para mais uma oração da noite. Eu tenho certeza que essa oração ela vai abençoar muito a sua vida econômica, a sua vida financeira, vai abençoar a sua casa, a sua família, vai abençoar o seu lar. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer para todos vocês que é um prazer muito grande poder estar aqui todos os dias nessa corrente de oração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo é com todos vocês, tá bom? E eu quero dizer para todos que estão chegando agora, recentemente aqui no nosso canal, que é um prazer muito grande tê-los aqui com a gente, tá bom? Como você que já está há muito tempo com a gente. Graças a Deus. E que eu quero falar para todos vocês, o segredo para podermos ser abençoados por Deus, nós temos que ter propósito. Deus, Ele trabalha na vida daquela pessoa que ela tem propósito com Deus. Você deve ter propósito com Deus. Se você não tem que ter propósito com Deus, tem que ter meta, visão. Porque quando a gente temos propósito com Deus, então Deus, Ele nos abençoa. Você não pode estar aqui nessa corrente de oração por estar. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter uma meta, uma direção. Você tem que estar aqui num propósito para ser abençoado, para ser abençoada. Amém? Você que tem estado participando com a gente aqui na nossa corrente de oração, você tem que ter um propósito. A Bíblia diz que Deus, Ele conserva com perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, se você quer ser abençoado, abençoada, tem um propósito com Deus, de ficar firme na corrente, de viver essa fé, porque eu creio que Deus, Ele vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Mas para Deus abençoar a vida de uma pessoa, ela tem que ter um propósito. Eu costumo dizer que quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Se a pessoa não sabe aonde ela quer chegar, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela tem que ter um propósito, uma meta, uma direção, uma visão, um sonho. É ali que Deus opera, é ali que Deus abençoa. Amém? Graças a Deus. E daqui a pouquinho a gente vai realizar a oração muito forte que a gente vai fazer. E eu creio que essa oração ela vai abençoar a sua vida. Ela vai abençoar a sua casa, a sua família, ela vai abençoar a sua empresa, o seu comércio, a sua loja, a sua vida espiritual, a sua saúde. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos usar a fé. E eu quero todos vocês usando a fé juntamente comigo. Amém? E eu quero pedir para você colocar aí o seu nome, o nome do seu familiar. Prepara também o seu copo d'água, o meu já está aqui preparado. E eu quero convidar todos que ainda não faz parte dessa nossa corrente de oração, que tem sido uma bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Amém? E eu tenho certeza que esse mês de agosto vai ser um mês abençoado para você. Nós vamos determinar que esse mês de agosto seja um mês de portas abertas para você. Seja um mês abençoado em todos os sentidos. Graças a Deus. E eu quero convidar agora você que não faz parte dessa corrente.
É só você clicar aí embaixo no vídeo, na palavra inscrever, você não paga nada, gratuitamente, você ativa. Os sininhos são todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, e compartilhe o link desta oração aí na sua rede social, no Facebook também, no WhatsApp. Amém? Graças a Deus. E eu tenho certeza que você que está fazendo isso, Deus vai te abençoar. Compartilhe o link desta oração, pelo menos com 10 pessoas, ou 5, com 2, com 3, não importa. Compartilhe. Deixa Deus te usar, porque Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero ler essa passagem que está escrito aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, e no versículo 5 diz assim: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram-lhe sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Você vê que Pedro, ele trabalhou durante toda uma noite e nada ele apanhou. Mas quando Jesus chega para Pedro, manda Pedro lançar as redes do outro lado, então você vê aqui que Pedro ele faz uma pesca maravilhosa, que encheu o barco dele e encheu o barco de outras pessoas e quase foram a pique. Amém? De repente você tem trabalhado muito, mas não tem prosperado. Você não tem prosperado. Eu vou fazer essa oração para que Deus venha prosperar você, a sua casa e também a sua família. Porque nós vamos determinar que a bênção de Deus, ela vem sobre a nossa casa, ela vem sobre a nossa família. Amém? Pedro, ele creu na palavra do Senhor Jesus. A mesma coisa somos nós. Você crê no poder da oração? Você crê que através da oração, da palavra de Deus, Deus ele tem um poder para prosperar você, para te abençoar? Você crê? Somente você que crê. Daqui a pouquinho a gente vai orar. Eu quero pedir para você colocar aí o seu pedido de oração e creia. Creia. Quando a pessoa crê, Deus ele muda a vida dela. Deus mudou a vida de Pedro porque Pedro creu. Pedro, ele creu na palavra de Deus. E quando a gente crê na palavra de Deus, Deus ele muda a nossa história. Deus ele nos abençoa. Porque você pode reparar que tudo foi criado através da palavra de Deus. Tudo foi criado através da palavra de Deus. E quando a gente crê na palavra de Deus, Deus ele muda, Deus ele transforma. De repente você está vivendo uma situação tão difícil que você fala assim: só um milagre na minha vida, só um milagre. Mas sabe o que Deus ele falou acerca disso? Que tudo é possível àquele que crê. Não importa a situação que você está passando, que você está vivendo. De repente você se encontra hoje desempregado, endividado, sem condições para pagar suas contas, suas dívidas. Mas creia, Deus vai mudar a sua história. Deus ele vai mudar a sua vida. Assim como Deus mudou a vida de Pedro. Pedro trabalhou durante toda a noite e nada apanhou. Mas depois que ele creu na palavra do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele prosperou. Amém? Agora eu quero fazer a oração. Vamos orar. E eu vou determinar que Deus vai te abençoar.
tanto você quanto a sua casa. Ele vai abençoar a sua empresa, seu comércio, a sua loja. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, Pedro, ele creu, meu Pai, e o Senhor mudou a história de Pedro, a vida de Pedro. Pedro, ele saía para pescar e não pegava nada. Mas quando o Senhor mandou ele lançar as redes do outro lado daquele barco, a tua palavra diz que ele pegou tanto peixe que quase que os barcos vieram a pique, quase que os barcos afundaram. Meu Pai, e se esse meu irmão, se essa minha irmã, eles creem na tua palavra, como está escrito, se ela crê na oração, no poder da oração, eu creio que hoje ainda Deus te abençoa, hoje ainda Deus muda a sua história, hoje ainda você vai ter resposta, porque Pedro, ele recebeu aquela palavra e naquele mesmo instante ele foi respondido. E se você crê, não importa a sua situação, o que importa agora é você crer. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, o que importa é que Deus, ele é maior do que tudo. E eu determino, meu Pai, que através dessa oração, as portas se abrem. A porta se abre para você, para sua casa, para sua família. Deus, ele abençoa a sua empresa. Deus, ele abençoa o seu comércio, a sua loja. Deus, ele abençoa o trabalho das tuas mãos. Porque esse Deus é grande. Esse Deus é tremendo. De repente o que você quer é ser curada, é ser livre dessa doença, desse mal. Mas o poder de Deus chega até você. E eu tenho certeza que o mesmo que aconteceu com Pedro, o mesmo acontece com a gente agora. Porque em nome de Jesus, meu Pai, assim como o Senhor operou na vida de Pedro, eu creio que o Senhor está operando aqui agora. O Senhor está operando na casa dela, na família, no lar, no casamento, na vida sentimental, na vida econômica, na vida financeira. Assim como o Senhor mudou a história de Pedro, meu Pai. Muda a história dele, muda a história dela. De repente ninguém acredita em você, ninguém dá nada por você. De repente você está como Pedro, ninguém dava nada por Pedro, ninguém acreditava em Pedro, mas o Senhor Jesus acreditou nele. O Senhor Jesus acreditou nele. E o mesmo acontece com a gente. Pode todo mundo não dar nada por nós, pode todo mundo não dar nada pela gente, mas Deus, ele dá. E assim como Deus mudou a história de Pedro, é Deus quem muda a sua história. É Deus quem abençoa a tua casa agora. É Deus quem abençoa a tua família, o teu lar. É Deus quem abençoa a tua vida econômica, a tua vida financeira. É Deus que abençoa o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, a tua loja. Ou você que é autônomo, trabalha como vendedor liberal, você é autônomo, então Deus te abençoa agora. Deus, ele abençoa o trabalho das tuas mãos. Deus, ele visita você que também crê, e de repente tudo que você quer ficar curado, curada, ele visita você nesse hospital.
E Ele arranca de você essa enfermidade, essa doença, esse mal. Porque esse é o Deus que mudou a história de Pedro. Ele muda a história de todos aqueles que crê nele. E se você crê em Deus, Deus ele muda a sua vida. Deus ele muda o teu lar, a tua casa. Deus ele transforma a vida do seu filho, da sua filha. Porque esse é o Deus que nós cremos. O Deus Todo-Poderoso. Receba a sua vitória. Receba. Porque Deus te abençoa nessa noite. Nós determinamos agora, meu Pai. Meu Deus, eu apresento a Ti a cada nome, a cada pedido de oração. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai levantar aqui pessoas abençoadas, pessoas com testemunhos maravilhosos. Eu tenho certeza, meu Pai, porque essa corrente não é minha, essa corrente é do Senhor, meu Pai. Eu determino a bênção na vida de todos, em nome de Jesus, meu Pai. Eu apresento a Ti esse nome, esse pedido de oração, esse copo d'água que ela preparou. Eu apresento tudo e todos nas Tuas santas mãos, meu Pai. E eu declaro a Sua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê nesta oração, você pode dizer amém, que assim seja, e graças a Deus. Está aí mais uma oração muito forte da noite, amém? Graças a Deus. E eu tenho certeza que você vai ter uma noite abençoada pelo próprio Deus. Graças a Deus. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Quero desejar para você uma ótima noite, um forte abraço carinhoso. E eu te espero aqui na oração da meia-noite. Nós vamos estar aqui de volta. Eu espero você na oração da meia-noite em nome de Jesus. Amém?